Bom, então, nosso papel é imitar Cristo. Para a gente imitar Cristo, porque é isso que é adorar é imitar Cristo. E quando você olha, por exemplo, os jovens, eles adoram um cantor, um ator, alguma coisa assim. Como é que você sabe que aquele jovem é fã, ardoroso de um determinado artista? Não só porque ele canta o tempo todo a música do grupo, como ele também se veste como o pessoal do grupo, ele usa a mesma roupa, ele corta o cabelo do mesmo jeito, ele faz tudo igual, porque a adoração é isso. Adoração é imitação, é querer ser como, é querer ser, é ter um alvo. Eu quero ser como o fulano. Um dia eu estava conversando com um colega, e aí a filha dele chegou, nos cumprimentou e tal, e eu falei: engraçado, a sua filha me lembra alguém, eu não sei quem. Aí ele falou o nome de uma cantora. Eu falei: ué, é mesmo? Ele falou: ih, vidrada nessa cantora. Se veste como ela, corta o cabelo do mesmo jeito, canta as músicas dela de cor e salteado. Impressionante, né? Ela chegou, nos cumprimentou, uma coisa rápida, educada e tal, e saiu. E eu falei: engraçado, que a sua filha me lembra alguém, eu não sei quem. Aí ele falou: ela é a cantora tal. Ah, é isso mesmo. Ela, o cabelo, tudo igual. Porque a adoração é estar querendo ser como. E o próprio Paulo descreve assim a relação dele com Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu imito Cristo. E isso que é adoração. Adoração é imitar Cristo. Adorar Cristo é imitar Cristo. Então a igreja é a reunião daqueles que imitam Cristo. Isso é impressionante, né? Você imagina, nós somos milhões de pessoas. Imagina milhões de pessoas nesse país imitando Cristo. Não é? Isso não ia mudar o Brasil? Não precisa tomar o poder, não precisa fazer campanha disso, daquilo, não precisa, é só imitar Cristo. Se esses 20 milhões, ou 30 milhões, ou 35 milhões, que agora ninguém mais sabe quanto é, porque cresce tanto que a gente não sabe mais, se essas pessoas, nós, né, somos nós, não estamos falando deles, não estamos falando de nós, porque nós estamos no bojo, né? Se a gente imitasse Cristo, imagina o impacto que nós causaríamos na nação. É só imitar Cristo, né? Então, agora, para imitar é preciso observar. Então, quais são os observatórios, né? A ideia aqui de ser um lugar onde a gente vai ter os elementos para poder imitar o Senhor. O primeiro é a Bíblia. O próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, falando aos fariseus, né? Porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, vocês leem para vocês descobrirem como ganhar a vida eterna. Pois são elas que testificam de mim. A Bíblia é escrita para que nós conheçamos melhor Jesus Cristo e possamos imitá-lo. Eu imagino, eu falei lá da cura do leproso, né? Imagina um jovem que vai dirigir a música na igreja e ele, ao invés de transformar aquele momento numa cantação muitas vezes sem sentido, ele chegasse, por exemplo, lesse o texto da cura do leproso e dissesse: gente, nós vamos adorar o Senhor Jesus
a partir do que nós observamos aqui. Vamos adorar o Jesus que deixa todo mundo se aproximar dele. Porque o leproso não podia se aproximar de ninguém, porque senão seria apedrejado. Então ele tinha de sair gritando leproso, 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 para que as pessoas saíssem da frente, para não serem contaminadas. E se ele não gritasse isso, as pessoas gritariam, só que aí já gritariam com a pedra na mão. Porque ele está causando, né? Ele está contaminando o povo, então tem de morrer. Mas olha aí, ele se aproximou de Jesus sem medo. Algo disse para ele, ele não vai me denunciar, ele vai me receber. Então vamos cantar o Jesus que recebe a todo mundo. Aí sim, aí a gente canta o Jesus que recebe a todos. E aí eles, na segunda música, vamos cantar o Jesus que é digno de adoração. Porque o moço instintivamente caiu de joelhos. Que era um negócio, um absurdo no tempo dele, porque um judeu não se ajoelha diante de nada nem de ninguém, a não ser de Deus. Mas ele caiu de joelhos. Instintivamente ele sabia que estava diante de Deus. E então vamos cantar aquele que nos comunica a Deus. E essa é a coisa extraordinária. Jesus Cristo comunica a Deus. E a gente vê isso principalmente na hora que ele expulsa os demônios. Por exemplo, os demônios falam para ele assim: que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Como é que eles sabiam? Os demônios não têm revelação. Eles estão em trevas, nas trevas não tem revelação. Como é que eles sabiam? Eles percebiam que Jesus era um ser humano totalmente ocupado por Deus. Não tem nada nele que não seja Deus. Então eu posso até imaginar os demônios conversando entre si e dizendo: você viu aquele profeta que está andando na Galileia? Nele nós não temos nenhum ponto de apoio. Não tem nada nele que não seja Deus. Será que ele é aquele que os profetas anunciaram? Só pode ser ele, porque não tem um espaço nele que não esteja ocupado por Deus. Não é extraordinário isso? E aí eles, porque Jesus Cristo fazia isso, ele comunicava a Deus. E aí vamos cantar aquele que nos comunicou a Deus, porque tudo que nós sabemos de Deus, de fato, nós sabemos em Jesus Cristo. Porque nós vimos nele a glória do Pai, a bondade de Deus. E aí a gente canta aquele que nos comunica a Deus. Aí nós estamos no espírito da adoração mesmo. Estamos lendo a Bíblia para conhecer Jesus. Estamos ouvindo a Bíblia para entender como é que Ele é e para saber como é que a gente deve ser. Porque adorar é imitar Jesus. Então, o primeiro instrumento de observação é a Bíblia. O outro é a criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo que a gente vê, tudo que a gente cruza é fruto do sacrifício de Jesus. Uma vez eu estava pregando num encontro evangelístico e a mensagem era sobre por que precisamos de um Salvador. E aí a gente tinha exposto as consequências da queda em Gênesis 3. Então, por que a gente precisa de um Salvador? Quando terminou a exposição, uma senhora veio me procurar e disse para mim assim: tudo que existe em Deus? Eu disse: sim, senhora, está escrito que em Deus que nós nos movemos, vivemos e existimos. Está lá em Atos, no capítulo 17. E é isso mesmo, 17, 28.
Ele falou, mas Deus não é santo? Sim, senhora. Está escrito, sede santos porque eu sou santo. Aí ele disse, e nada existe fora de Deus, então? Não, senhora, nada fora de Deus. E nós não somos pecadores? Sim, senhora. Está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos todos pecadores. Ela disse, então como é que um Deus santo carrega pecadores? A santidade dele não devia jogar a gente para um nada? Eu disse, sim, senhora. A senhora tem toda a razão. Aí ela ficou olhando para mim, esperando que eu dissesse mais alguma coisa, né? Que eu acabei de dar razão para ela. Então, eu disse, mas a senhora conhece alguém que já sofreu transplante de coração, que é o mais comum, né? Já, conheço. E qual é o maior problema que enfrenta alguém que sofreu transplante? Rejeição. Então, rejeição. Como é que ele faz para o organismo dele não rejeitar o órgão alienígena? Medicação. Falei, exatamente, minha senhora. Entre nós, pecadores, e o Deus Santo tem uma medicação. O sangue de Cristo. A senhora não vê, mas o universo está tingido de vermelho. E é nesse sacrifício que nós habitamos. Porque o apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. O apóstolo João disse que sem ele, nada do que foi feito se fez. E o autor de Hebreus diz que é a palavra dele que sustenta o universo. A palavra de autoridade dele que sustenta o universo. Então, como a senhora vê, a senhora teria toda a razão e nós deveríamos ser jogados pelo nada. Aliás, se a senhora estivesse mesmo com toda a razão, nós não estaríamos conversando. E simplesmente não estaríamos. Então, se a senhora tivesse toda a razão, nós não estaríamos. Mas é que tem uma medicação, minha senhora, tem uma medicação que faz com que a santidade de Deus não nos expila para o nada. É o sangue de Cristo. Então, está na criação isso. Está na criação a beleza de Cristo. Porque tudo existe por causa de Cristo. E aí perceba o mundo que Cristo criou. É um mundo baseado no sacrifício. Porque imagine que você fosse Deus e você soubesse que a criatura que você quer manter existindo a todo custo vai trazer para a realidade que você tinha bolado para ela, vai trazer para essa realidade a morte. E a morte é, por definição, o fim de tudo. Mas você não quer que essa criatura deixe de existir, mas também não pode impedir que ela traga a morte, porque você deu a ela liberdade de escolha. O que você faz? Você cria um universo onde a árvore que tomba alimenta a árvore que vai nascer. Você cria um universo baseado no sacrifício e a morte fica prestando serviço para a vida. Até que venha o grande dia da redenção. Os irmãos percebem o sacrifício de Cristo aqui? Então, tudo que você olha no universo e você vê esse processo do universo de sacrifício, onde a primavera recupera o inverno, o que se perdeu no inverno, o que a criação está nos ensinando? A ética do sacrifício. E a própria criação está falando de Cristo, que é o sacrifício definitivo. De uma vez por todas. É extraordinário. Então a igreja é a comunidade que percebeu isso e que olha para isso e vê Jesus, percebe Jesus. E os irmãos percebem, as irmãs percebem como a igreja é um projeto impressionante de Deus. É mais do que os nossos cultos, é muito mais. Portanto, a nossa quarta resposta: a igreja é a habitação de Deus no Espírito,
Logo, é a reunião das pessoas que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo, à imagem e semelhança de Cristo, porque Cristo era Deus conosco. Então, Deus estava plenamente em Cristo. E agora Cristo está plenamente em nós. E nós precisamos estar plenamente como Cristo. Então, o que é a igreja? A igreja é a habitação de Deus no Espírito. É a casa de Deus. E então é a reunião das pessoas que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo, à imagem e semelhança de Cristo. A igreja é a reunião das pessoas que imitam Cristo. Tá certo? Então a gente fala como Cristo, a gente pensa como Cristo, a gente sente como Cristo, a gente caminha como Cristo, se comporta como Cristo, decide como Cristo. Agora, claro, você pode dizer, bom, Ari, isso é o que devia ser, né? Mas entre o que devia ser e o que é, tem anos-luz de distância. É verdade, mas a caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo, né? Então tem de ir nessa direção. Não pode deixar de ir nessa direção. O que é ruim é quando a comunidade da fé começa a não ir mais nessa direção. Vai na direção de qualquer outra coisa. Ficar rico, ser abençoado, encontrar paz e sossego. Não é essa a direção. A direção é Cristo. É ser como Ele, imitador dele. E aí, claro, o que isso significa? Que nós somos as pessoas que tudo que nos torna mais parecidos com Jesus a gente pega, e tudo que não nos torna, tudo que atrapalha a gente ser parecido com Jesus, a gente larga de mão. Não, isso não serve, isso não vai me ajudar a ser parecido com Jesus, não me interessa. Só me interessam as coisas que vão me ajudar a ser parecido com Jesus. Se a gente vivesse assim, ou se a gente caminhar nessa direção, um bocado de coisa muda. Na vida da gente, nos relacionamentos, nas palavras que a gente vai dizer, na forma como a gente vai comentar as coisas, tudo muda. Porque a gente vai imitar Jesus. Então, essa é a igreja, né? Então, a igreja é a habitação de Deus. Deus mandou Jesus Cristo construir uma casa para ele. O Salomão pensou que ele tinha construído a casa de Deus, mas quem veio construir a casa de Deus foi Jesus. Porque um Deus vivo só pode morar numa casa viva. Não tem jeito. Muito bom. Então, como é que a gente vai, então, contemplando como por espelho a glória do Senhor? Que espelho é esse? Ora, esse espelho é justamente Jesus andando entre nós e fazendo a sua obra de salvação. A melhor descrição que eu conheço disso é Atos 10, 38. Em que o Pedro começa dizendo na casa de Cornélio o seguinte: vocês ouviram do que aconteceu na Judéia, em Jerusalém, na terra dos judeus, de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e de como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse texto é maravilhoso. Esse é o espelho. Jesus andou fazendo o bem, libertando todas as pessoas que podia.
porque Deus era com ele. Eu gosto desse texto porque sempre que a gente vai pregar o Evangelho, a gente começa falando da morte de Jesus. O Pedro começou a falar da vida. É como se o Pedro estivesse dizendo assim: gente, eu andei com ele, hein? 3 anos. Vocês precisavam ver o que era aquele homem. Vocês precisavam ver que vida que aquele homem vivia. É um negócio impressionante. Era assustador. E sabe de uma coisa? Ele tinha de ser ressuscitado mesmo. Gente que vive daquele jeito não tem de ficar na morte mesmo. Não tem jeito da morte segurar aquele homem. Vocês precisavam ver. Ele andou por toda parte e ele só fazia o bem. E todas as vezes que nós cruzávamos com alguém que o diabo estava oprimindo, ele libertava o sujeito. Era impressionante ver aquela bondade, aquele amor, aquela beleza de coração. Ele tinha de ressuscitar. Pelo que também Deus o ressuscitou ao 3º dia e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele tinha de ressuscitar. Então, o que é adorar o Senhor? Adorar o Senhor é viver uma vida digna da ressurreição. Porque você vai ressuscitar, irmão. Você pode até mudar aquele ditado. Não tem um ditado que diz: vi com esses olhos que a terra é de comer? Você pode mudar para: vi com esses olhos que um dia hão de ressuscitar. Porque você vai ressuscitar. Porque Jesus já conseguiu isso, já conquistou isso para você na cruz. Mas já que nós vamos ressuscitar, então, por que não viver uma vida digna da ressurreição que nós vamos receber? O que o Pedro estava dizendo lá em Atos 10 é que não é só que Jesus ressuscitou, ele viveu uma vida digna da ressurreição. Então, a gente não vai ressuscitar por causa de mérito nenhum e de obra nenhuma. Mas o desafio que está diante de nós é: já que você vai ressuscitar por causa da graça, por que não permitir que a graça leve você a viver uma vida digna da ressurreição? Sendo imitador de Jesus e adorando Jesus. E o resultado de adorar Jesus é ter o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, capacidade de suportar o sofrimento, um espírito que faz bem, gestos que são sempre de bondade, palavras que são sempre dignas de crédito, disposição plena para servir e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quer dizer, o sujeito que vive isso está tão acima do padrão de justiça que o pessoal consegue legislar que não tem lei que o alcance. Não é? Porque é assim, é o sujeito que a lei diz: olha, só pode andar a 90, mas ele andava sempre a 85 mesmo. Então não era para ele a lei. Ele já tinha calculado que naquele lugar não dava para andar mais que 80, 90, então ele andava em 85. Quando chegou a lei, dizendo que ali só podia andar a 90 km por hora, não o atingiu, porque ele já andava a 85. Essa é a ideia. Né? Então, a igreja contempla Cristo em sua glória, a sua obra de salvação. E Cristo contempla a igreja fazendo bem para todos e manifestando o fruto do seu Espírito. Essa tem de ser a troca entre nós e Cristo. A gente contempla Cristo na sua glória, que é a sua obra de salvação. Tá certo? E Cristo contempla a igreja fazendo bem para todos e manifestando o fruto do seu Espírito. Essa é a ideia da adoração. Adoração é a gente olhar para Cristo na sua obra de salvação e imitá-lo.
E quando a gente imita Cristo, a gente reflete a glória de Cristo. E aí Cristo observa a gente e diz: olha lá os meus filhos, eles estão fazendo bem e manifestando o fruto do meu Espírito. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida da igreja. Gente assim muda o mundo. O imperador Juliano, que foi um imperador pós-Constantino e pós-Teodósio, ele queria, portanto, foi imperador quando a igreja cristã já era a religião oficial do império, tá certo? Mas ele quis mudar isso. Ele disse: não, vamos acabar com essa festa aí dos cristãos, eu quero ressuscitar o culto ao imperador e os ídolos, ou seja, os outros deuses. E aí ele passou a chamar os cristãos de pagãos, porque os cristãos eram adoradores de um Deus só. Aliás, dizem que havia uma piada em Roma que era assim: os cristãos são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que até Deus eles têm um só. Então, a ideia era de que o Juliano queria reverter tudo isso. Mas tem uma carta do Juliano para um amigo dele chamado Lucrécio, onde ele diz o seguinte: esses pagãos, falando dos cristãos, eles têm algo a nos ensinar, porque eles cuidam bem dos seus pobres. E não bastasse cuidarem bem dos seus pobres, cuidam bem dos nossos pobres também. Complicado, não é? Como é que você persegue um sujeito que só está te fazendo bem? É isso aqui, ó. A igreja contempla Cristo e imita. E Cristo contempla a igreja fazendo bem. Contempla a igreja imitando-o. Então isso é o sonho de Cristo para a igreja, né? Um dos termômetros, portanto, da adoração da igreja é o quanto a humanidade é beneficiada com isso. Lembra o que a Bíblia diz lá em Atos sobre a primeira igreja? Que eles caíram na graça de todo o povo. Por quê? Porque o povo assistia os cultos e gostava da música, do louvor, a pregação era maravilhosa? Não, porque eles faziam bem para todo mundo. E aí o povo dizia: gente, esse povo só faz bem. Um dos termômetros do quanto a igreja adora Jesus é o quanto a humanidade é beneficiada com isso. Porque a adoração é imitar Jesus. E isso vai levar a gente a fazer o bem para todo mundo, porque Jesus só sabia fazer isso. O que mais que Jesus sabia fazer além do bem? Só o bem. E aí, essa igreja é uma igreja contra quem as portas do inferno não prevalecem. Agora, o que isso significa? Que o inferno vai atacar a igreja e não vai vencer a igreja. Mas como é que o inferno ataca a igreja com porta? Porque é a porta do inferno que não prevalece. Já assistiu o filme de cowboy, que tinha aqueles, e índio, que tinha aqueles fortes? Qual era a última defesa do forte? A porta. Porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Então, gente que imita Cristo ataca o inferno. Não é o inferno que ataca a igreja que ataca o inferno. E o inferno não aguenta o nosso ataque. É isso que Jesus disse. Essa igreja que eu vou edificar, esse povo que vai me adorar, esse povo que vai me imitar, esse povo vai atacar o inferno não vai aguentar o ataque desse povo. E o inferno, meus irmãos e irmãs, tem muitas portas. Tem a porta da ignorância espiritual, da prisão espiritual, mas também tem a porta da miséria, do analfabetismo, da exploração. Tem muitas portas. A igreja ataca todas elas. A igreja ataca todas elas. Por isso a igreja faz o bem. Ela não tem só um discurso, ela tem uma vida, ela faz o bem.
Os pobres são cuidados. Os desesperados atrás das mansões são abençoados com uma paz que eles não vão conseguir comprar. As pessoas são abençoadas pela igreja. As crianças sabem que podem contar com a igreja. O meio ambiente sabe que pode contar com a igreja. Porque tem um povo de Deus na terra que se importa. Se importa com o menino da classe média consumido em drogas e se importa com o menino da favela virando avião de narcotraficante. Tem um povo que se importa. Se importa com o sujeito numa depressão terrível em lençóis de linho e se importa com o outro que está sendo explorado dia a dia, tratado de forma aviltante, na forma como o sistema o trata. A igreja se importa. Porque foi assim com Jesus. Ele vai lá na casa do Zaqueu e o converte. E também se importa com a viúva de Naim que perdeu seu filho. Isso é a igreja. Ataca o inferno e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E faz isso porque o Filho de Deus se manifestou para isso mesmo. Destruir as obras do diabo. Então por que somos nós que atacamos as portas do inferno? Porque o ministério de Jesus é esse: destruir as obras do diabo. É simples, não é? Não precisa muita elucubração. Então a nossa quinta resposta: a igreja é o exército de Cristo, o braço ministerial de Cristo, por meio de quem ele ataca o inferno e destrói as obras do diabo. Não, a igreja é uma... Gente, a igreja é extremamente importante. Eu fico bobo com o que nós estamos fazendo com a igreja, né? Bom, terminou essa fase de respostas às nossas perguntas. O almoço, que hora que é mesmo? 15 para 1, 12h45, é isso? Então eu vou entrar. Pois não. Retornar? Nossa quinta resposta: a igreja é o exército de Cristo, o braço ministerial de Cristo, por meio de quem ele ataca o inferno e destrói as obras do diabo. Isso começa com a nossa oração, passa pela nossa ação e pelo nosso discurso. Tá certo? E eu pus o discurso por último, porque a ideia é que a igreja vive o que prega para poder pregar o que vive. Tá certo? Essa é a ideia. Porque toda vez que você fala alguma coisa no qual você é um dos agentes, um dos protagonistas do negócio, você é a primeira prova do que o que você está dizendo é verdade. Se você diz, eu fui salvo, todo mundo vai olhar para você. Opa, deixa eu ver você. Você foi salvo? Opa, como é que é isso? O que significa ser salvo? Como é que você é agora? Como é que você era antes? E agora, como é que você reage? O que mudou? Se você diz, não, também não é tudo isso. Então o que é? E você foi salvo do quê? Tem de aparecer em algum lugar, É claro que não estou dizendo que é assim, é um estado, é um caminho. Mas volto a dizer, uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. O pessoal tem de pelo menos ver que nós estamos andando a caminhada de 1000 léguas, nós estamos indo naquela direção, é para lá que eu estou indo. E as pessoas precisam ver que a minha vida está mudando. Minha vida está mudando. Opa, o Ari era assim, agora é assado.
Ele agora, antes ele tinha essa reação, agora ele tem outra. O que será que mudou nele? Né? Então, essa é a nossa outra visão. Outra resposta para a nossa pergunta sobre a igreja. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos trabalhar isso versículo por versículo. O apóstolo começa a conversa lembrando aos Efésios o seu passado espiritual, ou seja, que eles eram incircuncisos, não faziam parte do pacto, que é o pacto que aparece em Gênesis 17, de 1 a 14. Pacto que Deus fez com Abraão, na idade de 99 anos, e o Senhor fez uma aliança, e aí estabeleceu a aliança com Abraão no decurso das suas gerações, e decidiu que ia dar as terras das peregrinações dele para o povo dele, e disse que ele tinha de guardar a aliança. E a aliança era que a descendência dele, todo macho seria circuncidado. E aí todos os seguidores, todos da família de Abraão, eram circuncidados. As crianças com os meninos, né, com 8 dias de vida, eram circuncidados, porque essa era a marca de que eles tinham um pacto com Deus. E se houvesse alguém que não fosse circuncidado, morria. Então, o Paulo está dizendo para os Efésios o seguinte: olha, vocês eram para estar mortos, porque quem não é circuncidado tinha de morrer. Vocês eram circuncisos. Mas aí ele continua. Ele diz: vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Mas agora em Cristo, vocês que estavam longe agora estão próximos, ou seja, estão juntos dos judeus que tinham o pacto. E Deus então fez dos dois povos um só, que é a ideia que está aqui. Fez de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e não judeus. Fez um povo só. Derribou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez essa paz, né? Ele é a nossa paz e de ambos fez um. Como é que ele fez essa paz? Mostrando para os judeus que eles eram tão necessitados quanto os gentios, e mostrando para os gentios que eles eram tão abençoados quanto os judeus. Para os judeus ele disse o seguinte: escuta, vocês sabem de Abraão? Eu sei que vocês sabem de Abraão. Eu sei que vocês sabem de Moisés, eu sei que vocês sabem da lei, eu sei que vocês oferecem os holocaustos, eu sei que vocês sabem de tudo isso. Ok, então eu quero dizer para vocês que todas as vezes que vocês sacrificavam um cordeiro, vocês estavam falando do sacrifício que eu vim fazer. Então agora para vocês só resta uma coisa: entenderem que eu sou o sacrifício definitivo e me receberem como sacrifício de Deus, que de fato e para sempre resolve o problema entre vocês e Deus. Aí ele chega para os gentios e diz: ó, eu sei que vocês não sabem nada de Abraão, não sabem nada de Moisés, não sabem nada do pacto, enfim, vocês são ignorantes assim, de uma ré desci. Vocês são ruinzinhos mesmo, vocês não sabem nada. Mas vocês são abençoados, porque eu cheguei para vocês.
se vocês me receberem como Senhor e Salvador da vida de vocês, não precisa saber de Moisés, não precisa saber do holocausto, não precisa saber da circuncisão, não precisa saber de nada. Se vocês souberem de mim, já está bom. Então, como é que ele fez a paz? Né? Como é que ele fez a paz? E nos fez um? Na base da necessidade. Não importa de onde você venha, tem de passar por Cristo. Se você vem do judaísmo, joia, você já sabe coisa para chuchu, só falta uma coisa: Cristo. E se você vem do mundo gentílico, você não sabe nada, mas só precisa saber de uma coisa: Cristo. Aí está todo mundo resolvido. Mas aí ele foi para um outro passo. Tendo derribado a parede da separação, ele fez dos dois, criou, porque não existia, um novo homem. O que é isso? Ele fez de nós um só homem coletivo. O que isso significa? Significa que ele não só falou para os judeus e gentios: olha, agora vocês são iguais, porque agora vocês sabem, vocês precisam de mim. Ah, não, mas eu sou judeu. Pois é, então você é o que mais sabe que precisa de mim. Não, eu sou gentio, então você precisa saber, você precisa de mim. Sem mim, nada. Pronto, então os judeus não têm mais por que brigar com a gente não tem mais por que brigar com os judeus, porque afinal de contas, tanto nós quanto eles paramos na cruz. Pronto, é Jesus, pronto, chegamos lá. Mas o Senhor queria mais do que isso. Ele queria fazer de nós e dos judeus um só homem coletivo. Ou seja, eu quero que vocês deem um outro passo. Vocês vão se amar mais tanto, que vocês vão ser uma pessoa só. É ruim, hein? Dois grupos que se odeiam vão ser uma pessoa só. E aí, como é que ele faz isso? Ele faz isso tentando explicar para a gente o que significa o homem à imagem dele. O que é o homem à imagem dele? Ele criou o homem à imagem dele, o ser humano, né? Macho e fêmea, à imagem dele. E essa foi uma decisão dele: façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Agora, o que faz a gente ser imagem e semelhança de Deus? Tradicionalmente, o que se dizia é o seguinte: a gente é a imagem e semelhança de Deus porque a gente é livre, a gente tem consciência da gente e do outro, a gente é moralmente responsável. Certo? A gente vai ser julgado e é julgado sempre. Bom, mas os anjos também são assim. Os anjos também são livres e são moralmente responsáveis e também sabem de si e do outro. Primeiro, eles são livres porque eles caíram e não foram empurrados, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Você não foi empurrado, então você decidiu. Então, você decidiu, você é livre. Segundo, eles são conscientes de si e do outro. O Gabriel, quando o Zacarias, o pai do João, não prestou muita atenção no que ele estava dizendo e tal, não acreditou muito, ele disse: olha, moço, eu sou o Gabriel, eu assisto diante do Altíssimo, está brincando comigo? Para você deixar de ser bobo, você vai ficar mudo. Você só vai falar agora quando tudo acontecer. E para o Daniel, ele disse mais ainda. Ele disse: olha, você é muito amado de Deus, tão logo a sua petição chegou ao Senhor, o Altíssimo me enviou, mas o príncipe da Pérsia se interpôs entre mim e ti, porém Miguel do Senhor veio e eu venci. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o inimigo, ele sabe com quem que tem de falar, e ele sabe quem é o amigo. É igual a gente. E eles são moralmente responsáveis porque eles não foram poupados quando pecaram. Eles vão ser julgados. Então, por que eles não são imagem e semelhança de Deus? O
que a gente tem que eles não têm? Não é? Provavelmente teria sido essa a grita de Lúcifer, quando quis ser semelhante ao Altíssimo, e o Senhor disse, o Senhor nem disse, mandou, o próprio Miguel já parou ele no meio do caminho e falou: ih, rapaz, você quer ir lá em cima? Ninguém passa por aqui. Você já chegou ao seu limite, é aqui, daqui para fora. Então, provavelmente a grita dele era: o que eles têm que eu não tenho? O que os homens têm que eu não tenho? Eu quero ser semelhante. Por que eles podem ser semelhantes e eu não posso ser semelhante? Eles não só não são poupados, como vão ser julgados. Então, eles também são racionais. Como eu já disse, entretanto, somente do homem é dito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que nós temos que eles não têm? Nós somos imagem e semelhança de Deus porque, guardadas as proporções, somos as únicas criaturas de Deus que podem alcançar o que Deus vive, a unidade. Isso os anjos não podem. Por que o sacrifício de Jesus salva a gente e não salva os anjos? Porque todos nós aqui somos uma pessoa só. O primeiro ser humano. Jesus morreu como o segundo Adão, está resolvido o problema de todos os descendentes de Adão. Agora, cada anjo é uma unidade em si. Para Jesus salvar os anjos, ele tinha de morrer tantas vezes quantos tantos anjos pecaram. Porque eles não são uma unidade. Entenderam? Eles não são o resultado do casamento de um anjo e de uma anja. Não é? O primeiro anjo e a primeira anja se casaram e multiplicaram, e aí os anjinhos encheram o céu. Não. Cada um deles foram criados de per si. Então não tem sacrifício para eles. Mas para nós tem. Porque nós somos uma pessoa só. E o que o Senhor quer não é só que a gente saiba que a gente é uma pessoa só. Ele quer que a gente viva como uma pessoa só. Então, quando Deus criou a gente, criou macho e fêmea. E o homem à imagem de Deus é macho e fêmea juntos. Não é o macho que é o homem à imagem e semelhança de Deus, ou a fêmea isoladamente. A imagem e semelhança de Deus é essa comunhão. Porque Deus é uma família, criou algo à sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma unidade, criou algo à sua imagem e semelhança, criou outra unidade. Deus é uma comunidade, criou algo à sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Então, e no nosso caso, não são duas criações. Porque o Senhor formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, está aqui, ó, barro e sopro. Aí, no caso da segunda pessoa que apareceu, a senhora Adão, o Senhor deu uma anestesia no homem, ele adormeceu, e ele fez uma clonagem. Tá certo? Pegou uma das partes do homem, fechou o lugar com carne. Como ele é o engenheiro dos engenheiros genéticos, ele não ficou desperdiçando embrião. E aí foi mais longe, fez com que esse ser, com que nesse ser se manifestasse o que não havia se manifestado no primeiro ser, de modo que eles se tornaram complementares. Ali estava o homem à imagem e semelhança de Deus. Aquela comunhão era o homem à imagem e semelhança de Deus. Aquela unidade era o homem à semelhança de Deus. O ser humano semelhante a Deus. Não é só porque a gente é racional, porque os anjos também são. Conversam, né? Conversa bem, então é racional. Não é porque a gente é moralmente responsável. Os anjos também são.
Não é porque a gente é livre, eles também são livres. Não é porque a gente vai ser julgado, eles também vão ser julgados. É porque a gente tem uma possibilidade que eles não têm. A gente pode se unir numa profunda comunhão a tal ponto que nós nos tornemos uma só pessoa. E o sonho de Deus é que a igreja fosse assim. Que as nossas comunidades fossem tão unidas, tão unidas, tão unidas, tão unidas, tão unidas, que quem olhasse para nós dissesse: ué, mas é como se fosse uma pessoa só. Não é? Então, lembre-se, quando o Senhor criou a gente, deu um nome só. Aqui, ó, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. A mulher não tinha um nome diferente do homem, e o homem não tinha um nome diferente da mulher. Adão, o homem, a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, era a comunhão macho e fêmea. Quando o Senhor andava na viração da tarde e chamava Adão, o homem e a mulher se aproximavam. Não é o homem ia lá, aprendia e depois vinha falar. Não, os dois iam juntos. De cara o Senhor soube que tinha alguma coisa errada no jardim quando ele chamou Adão e só veio o homem. Opa, o que houve aqui? Onde você está? Não, estava escondido. Isso é um trabalhão. Se esconder de Deus é um trabalhão. Então, estava escondido. Sei, cadê a sua companheira? O que houve? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Não, foi ela. Ah, tá. Então vocês já não são mais um, né? Quebrou a unidade. Já não está mais expressando Deus. Se você quebra a unidade, você não está mais expressando Deus. Duas pessoas e um só nome. Tá certo? A mulher só ganhou um nome individual, né? Eva, depois da queda. O homem deu a ela esse nome. Foi um ato de autoridade, né? Porque você, quando você nomeia, você demonstra que você tem autoridade. Por exemplo, você tem autoridade sobre seus filhos. Eles se chamam ou são chamados pelo nome que você deu. Tá certo? Você não, eu sei que eu já ouvi casos de pai que esperou o filho crescer para escrever para escolher um nome. Mas aí ele tinha de diferenciar um filho do outro, ele falava o número 1, o número 2. Como é que você acha que os irmãos vão tratá-lo daqui a 10 anos, quando ele escolheu o seu próprio nome? Vem cá. Vai ser chamado pelo nome que o pai chamava. Tá certo? Então, é um ato de autoridade. Ou seja, o homem ganhou autoridade sobre a mulher. Mas essa autoridade que o homem ganhou sobre a mulher não é uma bênção, é uma maldição, né? Que é depois da queda. Tá certo? O seu desejo será para com seu marido e ele te governará. Isso não é uma bênção. Isso é a maldição que Deus deu para a mulher. Dependendo do marido é mesmo. Esse é o texto. A mulher disse: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, o que nós temos aqui é que quebrou-se a unidade. E aí a relação passou a ser uma relação de governo. Era de se esperar que quando a gente se convertesse, o nosso relacionamento com a esposa e vice-versa voltasse a ser um relacionamento de unidade e de igualdade.
Mas, na verdade, falando a verdade mesmo, nenhum dos dois está preparado para isso e nenhum dos dois consegue. Porque, na verdade, nós temos tanta dificuldade de ser cristão que a gente não consegue o básico às vezes. Quanto mais algo profundo como esse. Porque essa é a profundidade da salvação. A recuperação da humanidade. E esse é um caminho. Bom, então o Senhor queria dos dois criar em si mesmo um novo homem. Um só novo homem fazendo a paz. Então o sonho de Deus é que a comunidade, nós aqui, sejamos como uma só pessoa. Que a gente tenha uma comunhão tão intensa, que é como se fosse uma só pessoa. Por isso que na igreja, se um chora, todo mundo chora. E se um sorri, todo mundo sorri. Aí você diz assim, não, mas aí nós vamos ter um probleminha. Qual? É que tem um irmão chorando e o outro está rindo, e como é que eu faço? Fica tranquilo, porque se nós formos o que estava rindo para de rir, porque ele só vai voltar a rir quando o irmão que está chorando puder parar de chorar. Essa é a comunhão da igreja. Que foi exatamente o que Jesus fez. Ele vinha com uma festança, tinha acabado de fazer uma grande cura, e está todo mundo, aleluia, e Deus, de repente ele cruza com outro grupo. E o outro grupo é o grupo que está chorando com a viúva da aldeia de Naim, porque ela, pobre, só tinha um filho, arrimo da sua família, e o filho morreu. O que vai ser dessa mulher? E lá vem Jesus com a multidão, aquela festa. O que Jesus faz? Para a festa. É como se ele estivesse dizendo para o pessoal, a gente só vai voltar a fazer festa quando eles também puderem festejar. Para a festa. Vai até o lugar onde está um menino morto. Toca no esquife e o menino volta à vida. Pronto, agora vamos todo mundo sorrir, porque a nossa irmã já não tem mais motivo para chorar. Percebe? Esse é o sonho de Jesus para a igreja. Porque Jesus veio para recuperar a humanidade. Ele veio para recuperar a humanidade. Então, o que se perdeu é a humanidade. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se perdeu foi toda a humanidade. Então, segundo eu vejo, a igreja é, por definição, esse novo homem. Para que esse novo homem pudesse ressurgir, Jesus se sacrificou. E assim chegamos à nossa sexta resposta. A igreja é a imagem e semelhança de Deus, o novo homem coletivo. Deus é uma comunidade, a igreja é uma comunidade como Deus. Deus é uma unidade, a igreja é uma unidade como Deus. Deus é uma família, a igreja é uma família como Deus. Pelo menos deveria ser. Agora, os irmãos e irmãs percebem que nós temos alguma estradinha para andar, né? Coisinha boba, mas tem que andar. Não é? Uma estradinha aí, um pedacinho para andar, besteirinha, mas vai ter de andar. Tem de andar. Por isso que, por saber desse sonho, é que o Tiago ficava tão irritado com a forma como os irmãos falavam. Já leram o apóstolo, a carta de Tiago? O que mais irrita Tiago? Como as pessoas falam. Por quê? Porque está quebrando a unidade. Aí, quando o novo homem coletivo vai aparecer?
Não é? Bom, como é que a gente faz para que isso aconteça? A receita está aqui, ó. Habite Cristo no vosso coração. Pela fé. Ponto. Isso já está aí. Cristo já não está no seu coração? Não está? Tá, né? Então esse passo você já fez. Nem tudo está perdido. Né? Agora, falta o outro. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse passo é que agora nós temos que fazer. Porque quando Cristo habita pela fé no nosso coração, já era para a gente estar arraigado e alicerçado em amor. Às vezes, eu já tive ocasião de ser chamado, agora não sou muito mais não, mas tive ocasião de ser chamado para ir resolver, ou ajudar a resolver, né? A gente não resolve nada, mas ajudar a resolver cismas dentro de igrejas locais. Aí eu sento lá, ouço um lado, ouço outro, ouço um, ouço outro. A vontade que eu tenho de fazer é pregar, é apresentar o plano de salvação de novo. Dizer, bom, gente, deixa eu contar uma história para vocês. Não sei se vocês sabem, mas houve uma rebelião no universo. Um sujeito safado, bandido, atraiu a gente para uma rebelião. É contar a história tudo de novo. Contar tudo de novo, porque o pessoal não entendeu. Então vamos voltar à fita. Porque se o Senhor Jesus habita no meu coração, eu tenho de estar arraigado em alicerçado e amor com os meus irmãos. E tem de lembrar sempre que o amor é relacional, não é confessional. Eu não amo os irmãos porque eles sabem o mesmo que eu sei ou pensam do mesmo jeito que eu penso. Eu amo os irmãos porque eles são irmãos. Simples. É como a gente faz com os nossos filhos. A gente não ama o filho porque ele faz tudo que a gente quer e acerta sempre. A gente ama o filho porque é o filho. O que a gente pode fazer com o filho se não amar? A gente ama. É isso. Então a gente ama os irmãos porque são irmãos. Não é porque é certo, porque erram, porque pensam assim ou pensam assado, porque fizeram isso ou não fizeram aquilo. A gente os ama porque são irmãos. Pois as outras coisas o Senhor vai dando um jeito. Então, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. E isso aqui é complicado. Por quê? Porque o que o Paulo está dizendo é que se a gente não estiver amando assim, tem coisa que a gente não vai entender mesmo. E o que a gente não vai entender? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Do quê? Do amor de Cristo, da pessoa de Cristo, da natureza da igreja. A gente não vai entender. Porque isso só dá para entender arraigado e alicerçado em amor. O que é isso aqui? É a mesma coisa que os pais da gente diziam quando a gente chegava para o pai e falava: pai, mas assim não dá, você não me deixa fazer nada. Mas pai, você... Mas que coisa, pai? Mas será possível? E o que o pai dizia para a gente? Quando você for pai, você vai entender. É ou não é verdade? Pelo menos o meu era assim. A minha mãe falava isso direto. Eu falava: mãe, assim você está me forçando a me casar ontem, porque senão até lá eu não vou entender nada. Não, não vai. E não ia mesmo. Está certo, não ia mesmo. E aí, o que o Paulo está dizendo é que tem certas coisas que a gente só vai entender se a gente estiver amando os irmãos de verdade. Tem certas coisas sobre Cristo, sobre o amor de Cristo, sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, que só dá para compreender amando.
E aí, quando a gente está nessa vida, a gente é tomado por toda a plenitude de Deus. Às vezes eu ouço umas músicas que tem na igreja que são interessantes e que o camarada diz assim: Senhor, eu quero ser plenamente teu, eu quero que o Senhor faça comigo o que o Senhor quiser, eu quero entender a tua vontade, eu quero te amar. O Senhor só vai conseguir isso amando os irmãos, viu? Deus não vai fazer de você um super-homem, não vai. Não vai. Só vai aprender isso junto com todo mundo e só vai ser isso junto com todo mundo. Porque a oração cristã é pão nosso, Pai nosso, perdão nosso. É tudo nosso. Aliás, uma das coisas que me assusta é quanta música na igreja que só é cantada na primeira pessoa do singular. Eu. Gente, você está no meio de 10 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas e só canta eu. Quando que a comunidade vai aparecer? Tudo é eu quero ser, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero lá, eu te amo, Deus, eu te quero, Deus, eu quero que o Senhor me planifique, e o Senhor vem para mim, vem Espírito Santo, vem. Epa! Para! Ô. Isso aqui é uma comunidade. Isso aqui é o corpo de Cristo, isso aqui é o homem coletivo. Para! Vamos usar o nós de vez em quando? Nem que seja para falar nós vai e nós volta, mas vamos usar o nós. Por favor. Que coisa de louco. Não é tudo eu. Assim não é possível. Ninguém vai ver o irmão nunca. Então, o sonho de Jesus é essa igreja, novo homem coletivo, essa profunda comunidade. E como é que a gente faz para esse homem coletivo aparecer? Eu acho que eu vou parar agora, porque se eu entrar aqui eu vou atrapalhar o almoço, aí a gente faz isso à tarde. Deixa eu ver se eu faço, não faço. Acho melhor, porque a gente vai fazer passo a passo. Vamos almoçar.